A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, da Diocese de Bragança do Pará. E daqui, das margens do rio Gurupi, para todo o mundo, através deste canal, queremos anunciar a palavra de Deus. O próprio Senhor nos conduziu até aqui, na conclusão do tempo pascal do ano litúrgico de 2022. Desejo então a todos feliz domingo de Pentecostes. Faz 50 dias que celebramos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E este tempo decorrido de lá para cá, com a beleza da liturgia que selecionou textos que nos colocaram em contato com o ressuscitado, nos serviu para amadurecer a nossa fé e proclamar que o Senhor tomou conta de nós. E seu mistério pascal envolveu a nossa vida de modo tal que o seu Espírito agora, inaugurando uma nova era na Igreja, a era do Espírito, da linguagem do amor, da unidade, agora nos coloca em vida sinodal, em sinodalidade, capazes de derrubar as barreiras das divisões, dos ódios, das intrigas, das invejas, das vinganças, tudo aquilo que só traz prejuízo e morte, para construir diálogos respeitosos, caminhos de unidade, querida por Jesus entre nós, e testemunho de comunhão e de serviço. Nós queremos tudo isso. Pentecostes para nós, então, abre, durante o ano que vai, a graça de missão, para participar da comunhão na vida da Igreja e do mundo, melhorando tudo a partir de dentro, onde o Espírito habita em nós. Feliz festa de Pentecostes para todos e aos que nutrem a sua espiritualidade na força do Divino Espírito Santo, nós saudamos com votos de prosperidade na vida eclesial e comunitária, na vida familiar e pessoal, para que o Espírito Santo espalhe seus dons por meio de seus fiéis, enriquecendo a Igreja e dotando o mundo de toda bondade. Parabéns pela festa de Pentecostes, pelos carismas variados que o Senhor, no seu Espírito, nos dota. Ao Divino Espírito Santo toda a honra, toda a glória. Ao Senhor Espírito Santo nos entregamos, e dele nós recebemos todos os dons que o Pai e o Filho quiseram nos dar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este nosso programa quer ser uma ocasião, um espaço de acolhida, meditação e vivência da Palavra de Deus, que neste domingo é precedida pela bela oração da solenidade de Pentecostes. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste domingo de Pentecostes está composta das seguintes partes. A primeira leitura nos vem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Depois temos o Salmo responsorial, que hoje é o Salmo 103, com o refrão: Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. A segunda leitura vem da primeira carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3b ao versículo 7 e versículos 12 a 13. Depois da segunda leitura e antes do Evangelho, a comunidade vai proclamar a sequência de Pentecostes. Com 10 refrões, com 10 estrofes, nós cantaremos a alegria da acolhida e da saudação
ao Espírito Santo. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Vamos ouvir a palavra? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas, como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta descrição de Lucas do evento de Pentecostes é singela e estupenda ao mesmo tempo. Com que simplicidade consegue dizer algo fenomenal, extraordinário, sobrenatural, maravilhoso e espantoso que se deu naquela manhã de domingo em Jerusalém. Os discípulos de Jesus, que tinham se despedido dele há poucos dias, celebramos domingo passado a ascensão do Senhor à casa do Pai, ao céu, estavam reunidos com Maria em oração à espera do Espírito prometido por Jesus, reunidos na cidade de Jerusalém. Deu-se então um fenômeno de um barulho, com ventania forte, com línguas de fogo que se dividiam e pousavam sobre as cabeças deles, de cada um deles. Estes sinais teofânicos bíblicos conhecidos revelavam que algo de grande estava acontecendo. Este barulho espantou a todos que correram para ver o que era aquilo. As línguas de fogo começaram a aquecer os corações e as mentes, de forma que o Espírito, que purifica e ilumina, estava realizando o batismo, a transformação daqueles homens de uma maneira extraordinária, de modo a falarem agora de uma maneira que todos os escutavam e os compreendiam na língua em que falavam, na sua língua materna, na sua língua pátria. O fenômeno não era o da glossolalia, de uma capacidade de falar em todas as línguas. Não era o poliglotismo de quem é capaz de falar em muitas línguas. Que fenômeno era esse? E há um espanto proclamado. Estes homens, todos galileus, estão falando na própria língua e nós os escutamos na nossa, sabendo-se que aqui tem uma variedade de nações, de idiomas. Que língua era essa?
a linguagem do Espírito, a linguagem da unidade. E se o Espírito é amor de Deus, a linguagem que os discípulos passaram a falar era a linguagem da caridade, que une, que vence fronteiras étnicas e culturais e é capaz de fazer as maravilhas de Deus serem entendidas em quaisquer línguas. É assim então que o Evangelho tem as portas do mundo abertas pelo Espírito Santo que, usando do instrumento do discípulo nas suas mãos, o Espírito agora fará chegar a palavra de Jesus compreendida, acolhida em todas as nações do mundo. Estamos numa festa universal, num projeto de comunhão com o mundo todo. Estamos hoje num dia muito feliz. O dia de Pentecostes é o dia em que a Igreja é manifestada, inaugurada na sua manifestação pública. É o aniversário da Igreja. Por isso, parabéns à Igreja Católica, cateholós, holística, aberta para todos, universal. Que o Senhor abençoe a Igreja, para que se torne na mão do Espírito e na força que Ele dá, na sua virtude, a anunciadora das maravilhas de Deus a todos os povos da terra. Bem-vindos à Igreja Católica. Entre, a porta está aberta, a casa é sua. Bem-vindos à nossa família católica. Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs de outras igrejas e os convidamos a se sentirem bem entre nós. Somos discípulos de Jesus. Nós ficamos por aqui e vamos ouvir a boa música católica para que daqui a pouquinho a gente curta e reflita sobre o Salmo 103, como também, ao lado dele, nós vamos ouvir já a sequência de Pentecostes, que está na ordem da liturgia depois da segunda leitura. Um abraço, boa festa de Pentecostes e até logo. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
morar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. A palavra é Jesus Cristo. Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes. Na Igreja Católica, chegamos então ao momento em que se inaugura a era do Espírito Santo e a missão evangelizadora que, na força do Espírito, Jesus confiou a cada discípulo seu. Nós acolhemos o dom do Espírito com alegria e dizemos ao Senhor: vinde, vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. A todos, bom domingo. Feliz festa de Pentecostes. Participe da Santa Missa. Não perca nada. Vá à sua comunidade participar da liturgia da palavra, a fim de que você não fique de fora desta festa maravilhosa que qualifica a cada um de nós em nossa espiritualidade. Todos temos a espiritualidade do Espírito Santo, que é a espiritualidade da caridade, do testemunho de Cristo, da força corajosa que Ele nos dá, da evangelização rica e sábia que Ele coloca dentro de nós por meio do seu Espírito. Falamos a linguagem do amor, suficiente para tornar o Evangelho conhecido, Cristo Jesus conhecido, adorado, amado, servido, testemunhado e esperado. Ele voltará. O Senhor está voltando e nós o aguardamos como missionários e discípulos seus, no vigor do seu Espírito, na força da caridade, no testemunho da missão e na vida sinodal que o Papa Francisco agora nos convida a viver para comungar do pensamento de Deus, do caminho que Ele quer abrir para a Igreja nestes tempos. A sinodalidade, poder de Deus, maravilha de Deus, alegria da humanidade. Viver na unidade é muito bom. Bem-vindos à Igreja Católica. Nós queremos nos converter a Jesus, nos entregar ao Espírito Santo, dele sermos instrumentos para melhorar a vida em todos os sentidos no planeta. Boa festa do Divino Espírito Santo para todos. Nós, nesta segunda parte do nosso programa, A Palavra é Jesus Cristo, queremos ouvir e meditar o Salmo responsorial da Santa Missa de hoje, que é o Salmo 103,
cujo refrão hoje nos vem assim: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E depois vamos ouvir e rezar a sequência de Pentecostes. Ouçamos então o Salmo 103. Primeira estrofe. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Segunda estrofe. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Terceira estrofe. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Refrão: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O salmista, neste salmo, bendiz a Deus pelo dom do seu Espírito. Ele tem consciência de que tudo se move e é movido pelo Espírito, por causa dele. O Espírito do Senhor habita tudo e a todos. É o motor movente. É a vitalidade que tudo tem, recebido de Deus. O salmista se alegra no Senhor e reconhece que, se este Espírito for retirado, tudo volta à estaca zero, ao pó de onde veio. Mas, se tem o Espírito do Senhor, então tudo se renova, renasce e a face da terra toda tem vida nova. O salmista deseja que a glória de Deus, manifestada pelo seu Espírito em nós, perdure sempre. Sim, que a vida do Senhor em nós se expanda, se estenda, produza frutos, e o próprio Senhor se alegre com as obras que vêm deste projeto. Para o Senhor, o canto da igreja há de ser agradável, cheio de gratidão e de louvor, porque Ele é a causa da nossa alegria. Pensar no Espírito Santo é pensar neste fruto do Espírito, da vida segundo o Espírito. Um dos frutos da vida segundo o Espírito é a alegria. Uma alegria que não é produzida por fatores externos ou barulhos e frenesias, extravagâncias, desperdícios, shows ou quaisquer outros motivos pecuniários de dinheiro, poder, fama ou sucesso. A alegria espiritual e interior vem do reconhecimento do Senhor como nosso único Deus e Pai, providente, amoroso e amigo. O reconhecimento de Deus em si, de Deus mesmo, como a fonte da nossa alegria e do nosso único bem, de todos os bens, é fonte da nossa alegria mais límpida, mais bonita, mais pura, lá onde ninguém pode requerer autoria. Só o próprio Deus reivindica a autoria da nossa alegria. Ele é a minha grande alegria, diz o salmista no Salmo 103 hoje. Nós estamos felizes demais nesta festa de Pentecostes e agradecemos muito à Santíssima Trindade pela revelação do seu Espírito. Domingo que vem celebraremos a Santíssima Trindade, exatamente para voltar os nossos olhos para este mistério maravilhoso, estupendo, que nos envolve e nos produz.
Nós somos do DNA da Trindade e refletiremos sobre isso no domingo que vem. Agora convido você a rezar comigo a sequência de Pentecostes. Nós temos na Páscoa e em Pentecostes uma sequência que são estrofes de proclamação do mistério que celebramos. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Nós ficamos por aqui e vamos convidar você para ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa com a segunda leitura da Santa Missa da Solenidade de Pentecostes. Vinde, Espírito Santo, enchei a terra toda. Boa festa, boa música católica para você agora e daqui a pouquinho a gente volta a se ouvir. Um abraço e até logo. A primeira que comungou foi a Virgem Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. E gerou na fé o profeta que de Isabel nasceu. Foi por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Mãe, capela do Santíssimo, Sacrário do amor, dispõe para nós teu filho, dispõe para nós teu filho. Mãe, capela do Santíssimo, morada do Senhor. Grande Mãe de Deus, ao olhar a brancura da hóstia consagrada, lembramos, sem dúvida alguma, o teu leite materno, que gerou, que deu vida ao Verbo de Deus. Ensina-nos a adorar o teu Filho, em cada tabernáculo, em cada missa, em cada comunhão que realizamos. Mãe, nós te amamos, tu és a única que és virgem, esposa e mãe. A primeira que anunciou foi a Virgem Maria. Foi Maria. A primeira que recebeu Jesus no coração. Foi
por ela que aconteceu a primeira adoração. E quando os magos a encontraram, houve a primeira grande exposição. Ai, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, morada do Senhor, expõe para nós teu Filho, expõe para nós teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, o Senhor, expõe para nós teu Filho. Mãe, Capela do Santíssimo, Sacrário do Amor, expõe para nós teu Filho, o Senhor, teu Filho, primeiro ostensório do Senhor. Grande Mãe de Deus, Virgem Maria, de todo o coração, queremos te agradecer pelo seu amor, pelo seu carinho, e queremos dizer que todas as vezes que entrarmos numa capela para adorar o teu Filho no véu do sacramento, receberás também o nosso amor, a nossa gratidão. Nos ensine a guardar o amor e a verdade pelo Santíssimo Corpo de Deus, da qual a Senhora foi o primeiro tabernáculo, o tabernáculo vivo e verdadeiro. Mãe de Deus, nós te amamos. A palavra é Jesus Cristo e a palavra do Senhor é proclamada agora por nós através do seu Espírito. É o Espírito que fala em nós. A linguagem do amor. Estamos no mês de junho e no dia 13 deste mês nós celebramos um santo que tem tudo a ver com a festa de hoje. É Santo Antônio. Ele era português e o nome de batismo era Fernando. Tendo se tornado frade agostiniano, cônego agostiniano, o nome foi mudado para Antônio, depois se tornou muito conhecido como Antônio de Pádua, porque o restante da sua vida foi vivida em Pádua, na Itália, depois que conheceu Francisco de Assis e se tornou frade, contribuindo para a educação religiosa daquele povo e teológica dos membros da ordem franciscana. Antônio viveu como um pregador ambulante, a pedido do próprio fundador da ordem, São Francisco de Assis. Morreu em Pádua, na semana após a festa de Pentecostes de 1231. Ele era muito novo ainda, não tinha 40 anos quando morreu. E na última homilia de Antônio, na festa de Pentecostes de 1231, naquele domingo, Antônio deixou um testemunho e um testamento para nós, comentando sobre a linguagem do Espírito Santo, que é a linguagem do amor em obras, que torna capaz de tudo compreender, e a evangelização depende disso, da caridade praticada, testemunhada, para ser eficaz. Antônio nos deixou uma máxima, a máxima antoniana. Calem-se as palavras, fale a vida. A vida na caridade contagia muito mais do que a multidão de palavras que a gente pronuncia com a boca.
Portanto, calem-se as palavras, fale a vida. Bonito, não é? Te convido então agora para ouvirmos a segunda leitura da Santa Missa na festa de Pentecostes. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A comunidade de Corinto, na Grécia, foi evangelizada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo conheceu então a realidade filosófica de Atenas e de lá, depois da decepção que teve com os filósofos no Areópago de Atenas, encontrou Timóteo, que era de Listra, da comunidade de Listra, que o levou a Corinto. Em Corinto, os poucos crentes que abraçaram a fé cristã deram início a uma comunidade muito próspera, a comunidade dos coríntios. Corinto é uma cidade portuária e, portanto, politéia. Todas as culturas passavam por Corinto. Sendo assim, a vida em Corinto era bastante devassa e bastante conflitiva. Viver a Corinto era uma expressão que se tornou conhecida porque significava viver sem qualquer controle, sem qualquer disciplina, sem nenhum empecilho para se fazer o que bem queria. Quando isso ocorre, quando falta guia, se tem anarquia. Sim, a vida dos coríntios era uma vida anárquica, porque faltava hierarquia de valores, de autoridade. Viver a Corinto não era uma expressão positiva, antes preconceituosa até. Paulo ouve falar, quando preso em Éfeso, que em Corinto há muita divisão, há muita riqueza de dons, de carismas, de pessoas muito dotadas pelo Espírito Santo que enriqueceu a pregação de Paulo naquela comunidade, de pessoas muito dotadas, profetas, pessoas que falavam em línguas, outras que tentavam interpretá-las, e assim tinha tantos bens e dons dentro da comunidade cristã, embora pequena, na grande Corinto. Mas havia muita divisão. Um dos problemas fundamentais dos coríntios eram as brigas, as intrigas. Brigavam por bobagem. Onde se tem briga, divisão, tem também raiva, ódio, vingança, malícia, contestações, não tem unidade. E onde falta a unidade, falta tudo. A unidade é Jesus entre nós. A unidade é o testemunho da fé amadurecida e comprometida. A divisão é obra do diabo, que divide, do Satanás, que coloca inveja, mal-estar em tudo, do demônio, que leva uma pessoa a oprimir e a dominar a outra e querer dominar tudo. Demoníaco é um déspota,
Demônio é alguém que quer ter o poder sobre tudo e sobre todos. É um demônio. Domina tudo, ou pensa que domina. Corinto está ameaçada disso. É para lá que Paulo manda a sua primeira carta aos Coríntios, depois uma segunda, e a primeira está cheia de recados e de conselhos de conversão, para que os irmãos de Corinto se convertam. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, depois destes recados, Paulo argumenta uma eclesiologia de comunhão maravilhosa, que parte exatamente do Espírito. É a eclesiologia pneumática paulina, contida no capítulo 12 da sua primeira carta aos Coríntios. Paulo, então, assevera que Jesus é o Senhor, e este senhorio é proclamado em cada um de nós pelo Espírito que fala em nós. Ninguém reza, ninguém chama Jesus de Senhor se não for o Espírito que lhe capacite para isso. Reconhece também que há uma diversidade que requer unidade. A diversidade é a riqueza de todas as variedades percebidas na comunidade, da qual todos recebem, pela sua riqueza, os dotes que cada um tem, mas necessitam de uma hierarquia, de uma harmonia e, portanto, de unidade. Quem dá a unidade à comunidade é o Espírito Santo, porque dele todos bebem, dele todos recebem, mas ele é o único Senhor, o único Espírito, para que nele formemos um único corpo. A palavra único se refere e se repete aqui por causa da unicidade de Deus, da unidade da Trindade e da necessidade ético-prática de que nos respeitemos e saibamos viver como em comunhão. Sem a comunhão, sem a unidade, não haverá respeito, não haverá valorização do outro, decência, haverá apenas frutos amargos de uma comunidade que vive na balbúrdia, na anarquia e no domínio do mais esperto. Paulo então está mandando recados para todas as nossas comunidades, para todos os que estão adoecidos de divisões, de presunções, de soberbas, de tudo isso que estraga a vida das nossas comunidades, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos e grupos. Vamos ouvir Paulo então, para que a gente volte ao Espírito Santo. Paulo queria conduzir todos ao Espírito do Senhor, que tudo apazigua, unifica e qualifica. Que tenhamos o carimbo do Espírito em tudo o que fizermos. O carimbo do Espírito, o selo do Espírito, a marca, a logomarca do Espírito é a comunhão na diversidade, a sinodalidade. Vinde, Espírito Santo. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje, na solenidade de Pentecostes. Bom domingo e até logo. Ó
A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à última parte do nosso programa de hoje, na solenidade de Pentecostes, para ouvir o Evangelho. Hoje ouviremos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23, que já nos fala de Pentecostes antecipado. Enquanto para São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, este momento pentecostal chega numericamente no 50º dia depois da Páscoa. Para São João, sua comunidade antecipa Pentecostes, a acolhida do Espírito Santo, e quem o dá imediatamente no dia em que ressuscita é o próprio Jesus ressuscitado. O Espírito Santo é dom do ressuscitado, que mora em nós, que fica conosco no seu Espírito. A Trindade habita em nós. Vamos ouvir então o Evangelho deste domingo? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como disse antes, no dia da Páscoa ocorre na comunidade joanina e na sua concepção o dom do Espírito dado pelo ressuscitado à sua comunidade apostólica. Jesus ressuscitado, aparecendo para os seus discípulos, lhes dá a paz, Shalom, que não quer dizer ausência de conflitos, não quer dizer a eirene grega, que era uma harmonia e um acordo, mas que não era ainda o estado de alma e de ânimo que o Shalom hebraico preconizava. Shalom quer dizer bênção, paz. Daqui vem também a Jerusalém, Shalom vem de Jerusalém. Era ali, então, que tinha que ser dito isso. Paz, a paz esteja convosco. Que depois, em latim, se diz Pax vobiscum, ou a paz esteja contigo, Pax tecum. O Espírito do Senhor é a fonte da sua paz. Paz e alegria no Espírito Santo. A paz é Jesus Cristo. Ele é nossa paz. Efésios 2,14. A paz é dom do Espírito de Jesus, o ressuscitado, que o doa aos seus discípulos. O Espírito, então, é dado para os discípulos que recebem a paz e são enviados como Jesus. Jesus é o apóstolo do Pai, o enviado do Pai. Apóstolo quer dizer enviado. Comissionado, missionário, aquele que recebe uma tarefa. Este é o apóstolo. Daí a palavra apostolado, apostólico, capaz de fazer envios. Os discípulos serão apóstolos de Jesus, enviados por ele, para espalharem no mundo o testemunho de Cristo e a vida segundo Jesus. Jesus diz que, como o Pai lhe enviou, também ele envia seus amigos. Envia para a missão evangelizadora no mundo todo. E este envio é dotado, é fortalecido
pelo Espírito que Jesus dá para eles. O sopro, o hálito que Jesus joga sobre os apóstolos é o mesmo sopro do Pai em Adão. Jesus sopra e coloca em nossas narinas o seu ar, o seu pneuma. Uma descrição pneumática feita no nascimento da igreja, já no dia da Páscoa, está aqui. Em São João, tudo acontece no dia da Páscoa. O dia da Páscoa é o dia da glória, é o tríduo da glória, é o tríduo pascal. Cristo crucificado é glorioso. Cristo eucarístico é glorioso. Cristo ressuscitado dos mortos é glória, é glorioso. O glorioso nos dá a glória do seu Espírito, Shekinah. A glória de Deus desce sobre nós. É o Espírito do ressuscitado. É aí então que os discípulos revestidos do Espírito terão um poder que só Deus tem, a prerrogativa de perdoar pecados. O que deveria ser morto em Adão e perdurou até agora, agora vai ser morto pelo perdão. O pecado de Adão, redimido, morto na cruz com o corpo do Filho, para salvar os filhos, o Filho do Pai, o Filho de Abá, agora vai fazer filhos de Deus de todos os que crerem nele. Os discípulos se tornarão enviados, apóstolos, para fazer com que todos os povos se tornem discípulos de Jesus. E é no Espírito Santo que isso vai acontecer, perdoando os pecados. O pecado é não acreditar em Jesus. O pecado é não viver segundo Jesus. Por isso, você está em pecado? Você está vivendo fora da vida cristã? Volte para nós. Volte para casa. Bem-vindo à sua casa. Volte para a igreja. Participe da sua comunidade. Saia de casa. Seja uma igreja em saída. O Espírito está te movendo. O Espírito Santo está te arrancando da tua preguiça, da tua mediocridade, do teu encriquilhamento. O Espírito Santo está trabalhando em ti para fazer de ti um apóstolo, útil, sereno, humilde, mas muito necessário na tua comunidade. Tu estás fazendo falta. Teu lugar na igreja está vazio. Volta, volta. Retorna ao Senhor. Converte-te. Eis o sonho de Deus Pai. Realiza o sonho de Deus em ti. Realiza, acolhe, abraça, abre o coração e a mente. Procura fazer tudo na tua vida na força do Espírito Santo. Tu vais ser feliz. Tu vais fazer muitas pessoas felizes. Abre o coração para o Espírito Santo. O Espírito é gratuito, é amigo, amigo dos homens e das mulheres, da humanidade toda, amigo dos jovens, dos vocacionados, amigo de todos aqueles que estão na fronteira dura de fazer o bem, amigo de todos aqueles que estão se esforçando para conseguir a paz entre as nações em guerra, que penalizam com altíssimo custo a vida do mundo inteiro. O Espírito Santo vai vencer os déspotas e os dominadores deste mundo. É a glória do Espírito, é a vitória de Deus no Espírito. Ele vai derrubar as barreiras do egoísmo e do ódio, da morte, das máquinas de guerra, do armamentismo, e vai armar todos nós de uma outra armadura. A armadura do Espírito vai ser a fé, a humildade, que nos faz irmãos e amigos, servidores uns dos outros. Vem, Espírito Santo, enche o mundo inteiro com todos estes dons. Nós te pedimos, te clamamos, te gritamos. Vem e faz agora as mesmas maravilhas de Pentecostes neste nosso mundo tão estragado. Faz arder em teu fogo de amor o mundo inteiro,
que está em cinzas. Ressuscita-nos, Senhor, deste sepulcro, deste cemitério coletivo e global, em que os dominadores pífios deste mundo estão colocando os corpos e as almas, os projetos e as alegrias desejadas por todos. Vem, Espírito Santo, vem vencer dentro de nós o pecado e perdoa-nos, e perdoa-nos. Te pedimos perdão para nós e para todos os que fazem o mal. Te pedimos nesta hora a capacidade de conversão para todos nós, para quem escuta este programa. Derrama-te, Senhor, derrama-te para dentro de nós como tu fizeste no dia do nosso batismo. Nós te agradecemos muito por aquele dia. Que dia! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Pai, pelo teu Espírito. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque fecundaste Maria e fecundas a Igreja e a cada um de nós com as melhores sementes, as semina verbi, as sementes do Verbo Divino que já estão em nós. Enche o mundo inteiro, Senhor, e que o mundo inteiro seja de Deus. Que nada e ninguém se perca. Tu darás conta desta obra. Vem, Espírito Santo. A esposa e o Espírito estão gritando ao Filho, vem. Estamos a caminho do Filho com o Espírito, na sinodalidade cósmica, cosmológica, universal, global, que tanto se anseia e que tanto fruto bom dará. A você, bom domingo, boa festa de Pentecostes, felicidades espirituais e humanas, que o Espírito de Deus tome conta de si e lhe faça apóstolo profícuo no apostolado que lhe conferirá. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se compreendesses como te amo, se compreendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar.
Se compreendesses como te busco, se compreendesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, me perguntarias o que espero de ti. Se compreendesses como te sonho, buscarias o que tenho pensado para ti. Se compreendesses como te sonho,